Hoje connosco para analisar alguns destaques da imprensa está o jornalista Ricardo Jorge Pinto, que é também comentador da RTP. Ricardo, bem-vindo. Vamos começar pelas questões do desemprego e aqui por este título do económico. Para onde vai o desemprego em Portugal? Temos dados que mostram setores sem um único candidato para a colocação e depois temos milhares de pessoas a dizerem que não conseguem arranjar trabalho. Mas apesar de tudo há aqui uma boa notícia, que é o desemprego está a descer e vai continuar a descer, embora um ritmo mais lento do que aquele em que caiu nos últimos anos. Nós já quase esquecemos, e é bom até que de vez em quando não nos lembremos destas coisas, mas há meia dúzia de anos tínhamos desemprego acima dos 16%. E isso é um número muito, muito alto. É o número mais alto da história recente em Portugal e desde que há estatísticas nesta área. E agora estamos já muito próximo daquilo que é considerado o emprego efetivo, isto é, abaixo de 4% já não se pode sequer falar de desemprego. Quando os números do desemprego chegam a 4%, considera-se que tecnicamente já temos pleno emprego. E a verdade é que as estimativas apontam para que no próximo ano já nos aproximemos dos 6%, que é um valor muito idêntico a esse do pleno emprego. Agora, como tu dizias e muito bem, isto aqui tem, apesar de tudo, diferenças entre áreas que têm claramente pleno emprego e, em alguns casos, até falta de mão de obra. Estamos a falar da hotelaria, estamos a falar das tecnologias da informação, estamos a falar de algumas áreas da engenharia e depois temos outras áreas onde, naturalmente, o desemprego continua a ser alto ou até, tendo diminuído, é um emprego precário ou mal pago. O grande problema em Portugal, e de resto o Primeiro-Ministro tem falado disso recentemente, é que é preciso começar a ter salários mais elevados. Isto é preciso começar a recompensar melhor o emprego que temos, porque não nos serve de nada termos números de desemprego muito baixos se depois as pessoas estão, muitas vezes, no limiar da pobreza. Um dos números mais assustadores em Portugal é aquele que o Presidente da República, na comunicação de final de ano, apontou, que é há 2 em cada 10 portugueses está na pobreza. E muitas vezes essas pessoas que estão na pobreza, na verdade, estão a trabalhar. Não são os pobres que estão desempregados, são pessoas que têm emprego e que ainda assim estão ao nível da pobreza. Isso mostra como, na verdade, o nível salarial é muito baixo. E, portanto, aquilo que o Jornal Económico pretende fazer, que é um retrato do emprego em Portugal, mostra essa boa notícia, que é estamos claramente a ter cada vez mais emprego, mas, por outro lado, mostra como há aqui muitas assimetrias e como, apesar de tudo, este aumento do número de empregos não está verdadeiramente a resolver aquilo que é o bem-estar das pessoas e os níveis salariais de que elas querem atingir. O facto de continuarmos a ouvir tanta gente dizer que, apesar de enviar currículos, de ir a entrevistas, não consegue encontrar o emprego que tanto ambiciona, pode dever-se ao facto das pessoas serem mais criteriosas, mais seletivas e não aceitarem qualquer coisa, ou pode estar relacionado com aquilo que tu dizias. São oferecidas remunerações muito abaixo das expectativas e daquilo que elas consideram ser justo e, portanto, é preferível não aceitar. Sim, eu acho que é um pouco a mistura de tudo isso, mas esse aspecto é particularmente importante, porque revela como pessoas que muitas vezes se qualificaram bastante para desempenhar determinado tipo de funções, na verdade depois não se sentem recompensadas por esse mesmo esforço. Falamos muito da geração melhor qualificada que Portugal alguma vez teve, mas a verdade é que muitas dessas pessoas que acabam as suas licenciaturas chegam ao mercado de trabalho e encontram muitas vezes ofertas salariais que são absolutamente incomportáveis com o nível de vida que Portugal já tem. É preciso recordar e juntar a toda esta reflexão, por exemplo, o aumento do preço das casas em Portugal, sobretudo nos centros onde a população se está a concentrar, que são os grandes centros urbanos, sobretudo a área metropolitana de Lisboa e do Porto, onde o preço das casas, ao longo dos últimos 5 anos, tem vindo sucessivamente a aumentar e a atingir níveis que são incomportáveis para os salários que muitas vezes são oferecidos, sobretudo aos jovens que estão a começar a sua carreira profissional e que, quando lhes é oferecido um vencimento de 600 ou 700 euros, ficam sem capacidade de poder pagar uma renda, de poder fazer aquilo que é uma vida que nós consideramos ser minimamente adequada. Terça-feira vai ser assinado o acordo entre o Governo e a ANA para o aeroporto do Montijo, mas ainda não é garantido que a obra avance mesmo. Pois é. Não saímos disto. Esta é daquelas novelas que nós andamos a assistir há tanto tempo que nem sabemos se devemos acreditar ou não devemos acreditar. Há alguns dados até que nos parecem confusos. Eu já ouvi várias vezes pessoas conceituadas que sabem do que falam a dizer que o aeroporto de Lisboa está absolutamente sobrelotado e que é preciso um aeroporto novo, como já ouvi pessoas igualmente bem informadas a dizer que, na verdade, o aeroporto da Portela tem ainda potencial de crescimento e fala-se até agora da construção de uma nova pista
vista para o seu alargamento. E por isso ficamos todos um bocado confusos sobre o que é que verdadeiramente é preciso. E recordamos-nos de tempos em que o aeroporto, a construção do aeroporto era uma das grandes promessas eleitorais. José Sócrates apresentou isso como uma das suas grandes propostas e lembramos-nos também de tempos de crise em que já nem sequer se queria falar de aeroporto. Eu acho que de uma vez por todas era bom, e vem aí umas eleições legislativas este ano, que os partidos clarificassem a sua posição relativamente a esta matéria. É preciso ou não é um novo aeroporto e quando é que ele verdadeiramente vai ser construído, independentemente depois das objeções que nesta peça são apontadas, nomeadamente para aquilo que são os estudos de impacto ambiental, que muitas vezes acabam por atrasar esses mesmos planos. Agora, independentemente disso, era bom que nós percebêssemos é ou não é preciso um novo grande aeroporto em Portugal. O Jornal de Notícias fala-nos da descida do preço dos combustíveis. Apesar daquilo que nós podemos vir a poupar este ano, continuamos a ter no nosso país dos preços mais altos de combustíveis de toda a Europa. Sim, sobretudo sabendo que não temos depois a capacidade de compra que outros países têm. Estamos a pagar basicamente o mesmo pela gasolina que estão a pagar os alemães, sabendo que os alemães têm salários muito mais elevados que os portugueses. E quando vemos os alemães assustados porque nos últimos 3 meses de 2018 o preço da gasolina subiu cerca de 9%, chegando a cerca de 1,5 euros por litro, nós quase que achamos que eles estão a falar de barriga cheia, porque 1,5 euros por litro é aquilo que nós estamos a pagar com salários que são basicamente 1/3 daquilo que eles ganham. E, portanto, há aqui verdadeiramente também um problema, que é um problema de bem-estar do preço que nós pagamos pelos combustíveis e que é ainda mais inexplicável quando nós percebemos que o preço do barril de petróleo está em mínimos históricos, está muito próximo dos $50 por barril. E, portanto, não haveria aqui uma razão suficiente para justificar aquela que é a manutenção de preços tão elevados dos combustíveis. De pagarmos tanto pelos combustíveis, diz-nos a imprensa desta sexta-feira que está a registrar-se uma subida do número de venda de automóveis em Portugal. Tem sido também notícia o facto de aumentar o crédito ou o número dos créditos para a compra de automóvel. Será tudo isto conjuntural? Haverá margem para manter estes índices em crescimento ou isto vai voltar a afundar? As peças que nós podemos ler, nomeadamente no Negócios, falam desses recordes de vendas. Há 10 anos que não se vendiam tantos carros, diz o Jornal de Negócios, mas depois, num dos subtítulos desta peça, diz o mercado pode recuar em 2019. Portanto, provavelmente estaremos a chegar ao pico e a partir de agora teremos provavelmente outros números bem diferentes. E isso é alguma coisa que nos deve fazer refletir muito nesta dupla perspectiva. Em primeiro lugar, ver se não estamos a repetir erros do passado, porque aquilo que sabemos, que conhecemos dos números, é que as famílias estão cada vez mais endividadas, aproveitaram aquilo que são os bons índices económicos e a maior confiança do consumidor para começar de novo a endividar-se. E a endividar-se não apenas na compra da casa, endividar-se também, por exemplo, na compra do automóvel. E, portanto, temos uma venda muito alta de automóveis, o que parece um sinal positivo do desempenho da economia, mas ao mesmo tempo percebemos que o que está por detrás da venda desses automóveis é o crédito que está a ser pedido aos bancos. Basta alguma oscilação, basta que venha aí uma crise, e nós sabemos que as crises são cíclicas, desaparecem, mas voltam de novo, para as pessoas se verem confrontadas de novo com a incapacidade de pagar esses mesmos créditos. Ainda sobre automóveis, olharmos aqui para a manchete do Público, haverá algum, ou poderá representar algum problema o facto da Auto Europa não ter conseguido alcançar os objetivos a que se propunha? A Auto Europa é um daqueles emblemas da economia portuguesa que devemos olhar como uma espécie de barómetro. O comportamento da Auto Europa é muitas vezes também o comportamento da economia portuguesa. Agora, há aqui um outro aspecto que também é importante, que é a instabilidade com que a empresa tem sido confrontada, e a peça do Público diz mesmo isso, diz que o crescimento em ano de muita instabilidade acabou por não atingir as metas estipuladas e, portanto, apesar de ter havido aqui um crescimento, a verdade é que ficou aquém do que se esperava, até provavelmente por causa de toda aquela turbulência causada nas greves dos estivadores, que acabaram por prejudicar
quer as importações, quer as exportações, sobretudo as da Alta Europa. Mas esses prejuízos podem acentuar-se, porque os estivadores já anunciaram que vão retomar a greve e agora não é só no Porto de Setúbal, é em todos os portos nacionais. 2019 vai ser um ano muito agitado. O Presidente da República também chamou a atenção para isso e lembrou que as pessoas têm todo o direito à greve e que as greves são legítimas, mas que muitas vezes são os mais inocentes a pagar o preço dessas mesmas greves. E ele estava certamente a falar de muitos setores, um deles, este setor da economia, que pode ser fortemente afetado por essa instabilidade e por esse clima de contestação que nós já sabemos, antes de qualquer ano eleitoral, tende sempre a crescer. Olhar aqui agora para o I, para te perguntar se tu antevês algum desfecho para o debate no Parlamento em relação à legalização da cannabis em Portugal. A maioria de esquerda que neste momento domina o Parlamento é simpática para com esta medida e haverá eventualmente aqui um clima que permitirá acatar essa nova proposta, apesar da oposição dos setores mais conservadores do sistema político português. E depois é preciso recordar que, na verdade, está a haver uma onda internacional para acolher este género de iniciativas. O Uruguai foi o primeiro dos grandes países a legalizar o uso de cannabis. Muito recentemente, agora em outubro, novembro, o Canadá teve também uma experiência neste sentido, e uma experiência que parece muito positiva pelas primeiras reações de 1 ou 2 meses depois dessa medida, e provavelmente isto agora vai começar a espalhar-se para países desenvolvidos, para a União Europeia, e Portugal certamente não quererá ficar atrás nesta matéria. Agora, que tipo de legalização é que vai ser permitida? Essa aí é a questão que tem que ser bem debatida, porque mesmo as outras experiências que nós conhecemos são experiências que muitas vezes permitem, por exemplo, o consumo, mas não permitem a produção. Noutros casos permitem a produção, mas com limitações que são mais duras ou menos duras. Enfim, há aqui muita matéria para esclarecer e, mais uma vez, volto outra vez àquilo que disse há pouco, estamos em ano eleitoral, é bom que os partidos digam ao que vêm para que nós, quando formos votar em consciência, como pediu o Presidente da República, saibamos exatamente em que medidas é que nós estamos a apostar. E estou a dizer isso, e parece que estou aqui a insistir numa coisa que parece óbvia, mas a verdade é que somos constantemente, depois das eleições, confrontados com decisões de governos, que não de qualquer foram partido, anunciadas. que não foram anunciadas, que não foram debatidas, que não foram sequer colocadas em cima da mesa para serem discutidas e para que as pessoas, em consciência, depois optem por um partido ou outro em função dessas mesmas. Mas tu estás em crer que os partidos vão fazer essa clarificação? Pois, eu espero que sim, até porque temos agora em cima da mesa este debate no Parlamento e isso, de alguma maneira, permitirá que os partidos digam exatamente o que pensam sobre esta questão. Olharmos ainda para os negócios. Afinal, o Governo tem um plano para a saída do Reino Unido da União Europeia sem acordo. Independentemente do plano que possa ter, não estamos imunes aos efeitos do que por aí possa vir. Pois, esse é um dos problemas também para 2019, claramente anunciados. Começou por dizer-se que aquele era o único acordo possível e agora já percebemos que aquele que era o único acordo possível provavelmente nem sequer se vai executar. E, portanto, é bom que haja planos alternativos. Planos quer para a não existência de um acordo com a saída do Reino Unido, ou até, e é um cenário que começa a ganhar cada vez mais plausibilidade, a hipótese de, afinal, o Reino Unido nem sequer sair da União Europeia. Fica tudo muito dependente daquilo que acontecer este mês de janeiro no Reino Unido, a possibilidade de haver eleições antecipadas e do derrube do governo da Theresa May pode colocar isto outra vez no ponto zero. E aí a União Europeia tem tido uma posição que me parece muito sensata e muito cautelosa, dizendo não estamos a fechar as portas a ninguém. Isto é, se o Reino Unido decidir agora, por muito estranho que pareça, que afinal quer ficar na União Europeia, a União Europeia está disposta a aceitar. Tu estás em crer que o desfecho por parte do Parlamento Britânico vai ser qual? Pois, era trazer uma bola de cristal e tentar olhar para dentro dela, porque a verdade é que as variáveis são tantas e a situação está de tal maneira extremada que neste momento qualquer cenário é possível. E isso não deveria ter acontecido. Nós tivemos aqui, é preciso recordar que há 2 anos que se anda a falar desta saída. O referendo não foi agora em setembro ou em outubro. Este referendo permitiu um tempo muito adequado para que se estudasse uma solução para essa mesma saída. Chegar
chegado ao data limite, e a data limite é agora já em março, afinal parece que o Reino Unido nada decidiu sobre nada, e dentro do próprio Partido Conservador britânico parece não haver consenso e haver até setores muito fortes que começam a contrariar aquilo que foi uma negociação muito difícil e muito demorada entre a União Europeia e o Reino Unido. Admitindo o chumbo do Parlamento Britânico, chegamos ao dia 31 de março, o que é que acontece imediatamente a seguir? Pois, é isso que não está ainda sequer clarificado, sobretudo, ou pelo menos agora já começa a haver alguma luz sobre essa matéria, relativamente à questão da fronteira entre a Irlanda e a Irlanda do Norte. E esse backstop, que tem sido a pedra de toque de toda essa discussão, pelo menos essa parece começar agora a ficar um pouco mais clarificada, deixando a entender que, na verdade, aconteça o que acontecer, essa fronteira nunca ficará completamente fechada. Isso ajuda a explicar porque é que há tantos britânicos a querer a nacionalidade da Irlanda, exatamente porque percebem que, não havendo uma situação muito confortável para o Reino Unido, e os estudos começam agora a trazer ao lume que, na verdade, este cenário de saída do Reino Unido em nenhum dos casos é favorável à economia britânica, começa a deixar de novo pensar os britânicos sobre se tomaram ou não tomaram uma boa decisão. Podemos também pôr aqui em cima da mesa uma outra hipótese, que é porque é que nunca foi possível deixar a possibilidade de um outro referendo mais próximo dessa data limite, de maneira a que, depois desta reflexão, fosse possível avaliar se, na verdade, as pessoas ainda continuavam a acreditar na mesma solução que votaram há 2 anos. Aquilo que o governo português tem anunciado e tem equacionado para defender o interesse de Portugal e o interesse dos cidadãos portugueses no Reino Unido, parece-te suficiente ou eficaz para efetivamente minimizarmos os efeitos de tudo isto? É possível. Nós sabemos que vamos ser muito afetados com a saída do Reino Unido, não só por causa do turismo. Nós éramos das pessoas, dos países que mais recebiam turistas ingleses e, portanto, no momento em que houver fronteiras, sabemos que eles nos vão procurar menos, e temos depois umas relações que são já históricas, com muitas centenas de anos que nos aproximavam do Reino Unido e que provavelmente agora ficarão pelo menos um bocadinho mais distantes com esta fronteira, que pode parecer apenas meramente simbólica, mas que é muito real. O desaparecer esse sentido de liberdade de circulação de pessoas e bens entre a União Europeia e o Reino Unido afetará inevitavelmente Portugal. É bom que o governo português tenha um plano, como qualquer outro país europeu, independentemente do plano que a própria União Europeia também tenha. Agora, o facto de cada um dos países precisar de um plano alternativo para esta situação mostra também quão tímido é também o próprio projeto europeu. Houvesse, na verdade, já passos dados em outros sentidos e qualquer decisão da União Europeia abarcaria e seria suficiente para não obrigar nenhum país individualmente a ter o seu próprio plano. Ajuda-nos a perceber, por último, antes de olharmos para as sugestões internacionais, o que é que se passa com as bolsas, que são notícia em 2 jornais, no Público e no Negócios? As bolsas andam muito nervosas, já percebemos, não só porque começa a haver sinais muito evidentes de que uma crise começa a aproximar-se, mas também porque, de vez em quando, algumas empresas que são muito valiosas nestas bolsas têm problemas sérios. E, neste momento, aquela que preocupou a imprensa mundial durante o dia de hoje foi a questão da Apple. As ações da Apple caíram a pique nas últimas semanas, em particular nos últimos dias, com razões muito diversas. Desde aquilo que parece ser a falta de atração da própria imagem da marca, dos aparelhos que estão a ser comercializados e que já não são tão revolucionários como foram os aparelhos da Apple há alguns anos, mas também porque há aqui uma conjuntura internacional, nomeadamente aquela que diz respeito à China, que está neste momento muito mais instável, até porque a China já não é aquela economia que crescia a 2 dígitos por ano. A economia da China está a arrefecer e isso, inevitavelmente, afeta toda e qualquer grande empresa que olha para o mercado chinês como um mercado prioritário. Mas essas perdas das bolsas mundiais, essas quedas, podem efetivamente, como diz o Público, pressionar a China e os Estados Unidos a entenderem-se?
Pois, deveria ser, pela lógica, quando há um cenário de maior instabilidade, aquilo que diz o bom senso é que os países se devem unir em vez de se dividir. A verdade é que nós temos, sobretudo na parte dos Estados Unidos, um presidente que parece absolutamente inflexível relativamente às condições com que quer negociar com a China. E aí Trump, que é muitas vezes radical nas posições que toma, tem até alguns analistas económicos a dar-lhe razão, isto é, considerar que, na verdade, na atual situação, os Estados Unidos são claramente prejudicados relativamente à China naquilo que é o comércio entre os dois países. E depois há um outro problema que também ainda está por resolver, anda há anos na Organização Mundial do Comércio a ser discutida, que é a questão das patentes. Os Estados Unidos há muitos anos que acusam a China de roubar patentes, de estar a copiar aquilo que é, na verdade, o fruto de grandes esforços de investigação feitos por empresas ocidentais. Ora bem, e a China, os Estados Unidos e a Apple, precisamente, são três palavras-chave para sugestões de leitura na imprensa estrangeira que nos apresentas, começando aqui pelo New York Times a falar-nos da Apple, que reduziu as expectativas de vendas no primeiro trimestre de 2019, justamente por causa da desaceleração económica da China e dos mercados emergentes. Os consumidores chineses estão a comprar menos produtos da gigante tecnológica americana. Isso está a refletir-se na queda das ações da empresa nos mercados mundiais, como tu tiveste a oportunidade de dizer. E esta retração do consumo chinês está associada a quê? Dois fatores. Em primeiro lugar, o facto da economia chinesa estar neste momento a arrefecer. Andou a crescer acima dos 10% anualmente, está neste momento a crescer à volta dos 6%. É um número ainda muito, muito elevado. Se compararmos com países europeus que andam a crescer à volta dos 2%, 3%, a China está a crescer o dobro desses mesmos países e é uma super economia, mas a verdade é que passou de mais de 10% para cerca de 6%. Isto é, arrefeceu substancialmente. E as estimativas dizem que nos próximos anos provavelmente ainda vai arrefecer mais. E, portanto, aquele que era o grande mercado, que estava neste momento a assimilar muitos dos produtos que eram produzidos no Ocidente, está a deixar de ter essa capacidade de compra. Depois, há aqui um segundo fator que tem a ver com a concorrência relativamente à Apple. A Apple teve durante muito tempo produtos que eram absolutamente revolucionários, mas que agora começam a ser ultrapassados por empresas que, e lá está, o grande debate é esse, se não andarão a copiar aquilo que está a ser desenvolvido inicialmente nos Estados Unidos, ou se, pelo mérito próprio, estão a conseguir construir os seus produtos, mas a verdade é que os artigos que hoje podíamos ler, nomeadamente o New York Times, relatavam de forma muito interessante aquilo que é a atitude do consumidor chinês, que começa a pegar num telemóvel que vem dos Estados Unidos e num telemóvel feito na própria China e percebe que o que é nacional custa cerca de metade daquilo que vai pagar, por exemplo, por um telemóvel da Apple, basicamente com as mesmas funcionalidades. Ora, no momento em que os chineses começam a perceber que têm menos dinheiro no bolso, claramente vão escolher os produtos que são mais baratos, e os produtos mais baratos são os produtos que são feitos dentro de casa. Até porque não é apenas os Estados Unidos que está com uma política protecionista, a própria China também. E há muitas empresas na China que estão a dar subsídios aos seus trabalhadores se eles deitarem fora o seu telemóvel feito na Europa ou nos Estados Unidos e se preferirem comprar um telemóvel chinês. E isso é absolutamente fatal para as ambições das empresas ocidentais que olhavam com muita apetência para esse mercado chinês. Moral da história, esta guerra comercial entre os Estados Unidos e a China já está a ter efeitos. Já está a ter efeitos, e efeitos muito duros, e nós aqui em Portugal vamos também senti-los, porque esta guerra parece que nos passa por cima, não é? Que se nos Temos passa a China ao lado, de um lado mas não e os passa. Estados Unidos, e há aqui um arco, mas nós vamos sentir o resultado dessa mesma guerra, não só porque este espírito protecionista que está por detrás dessa guerra nos vai também afetar, quer em termos de importações, quer em termos de exportações, mas porque qualquer instabilidade entre estas duas, que são as duas maiores economias mundiais, tem imediatamente repercussões nas economias dos outros países, em particular nas economias dos países mais frágeis, com economias mais frágeis, e Portugal está claramente nesse lado. E outro sinal que nos chega da China é a diminuição da população. Diz-nos o jornal alemão, o Frankfurter Allgemeine Zeitung, que a população chinesa caiu pela primeira vez em 70 anos e que deverá continuar a cair, deverá continuar a diminuir. Em 2018 nasceram na China menos 2,5 milhões de crianças do que no ano anterior, razão pela qual há já especialistas a defenderem o fim do controlo da natalidade no país. Que problemas é que pode representar para a China a manutenção desta tendência de queda
queda demográfica se ela se mantiver, Ricardo? A China, durante muito tempo, teve um problema contrário. Era o problema de ter... Sobrelotação. Sobrelotação. E chegou a haver uma política, que era a política do filho único, isto é, o governo. E estamos a falar de uma economia muito planificada e de uma economia que não é de todo as economias em que nós nos movimentamos, em que as famílias tomam as suas próprias decisões, ter mais filhos ou menos filhos, independentemente daquilo que o Estado considera que deve fazer. Não, nós estamos a falar de uma economia que, quando diz a uma família só podem ter um filho, acredita, eles só têm mesmo um filho. A certa altura começaram a perceber que essa política era demasiado restritiva e então, há alguns anos, passaram para a política dos 2 filhos. E agora já começam a pensar que, se calhar, o melhor é deixar as famílias terem mais filhos. Nós temos aqui um fenómeno de alteração sociológica muito profunda na China. Até agora não tínhamos basicamente uma classe média, que começa agora a surgir. São já cerca de 400 milhões de pessoas que pertencem a essa classe média, que está agora a começar também a sentir alguns efeitos da crise económica que começa a afetar a China, mas que, apesar de tudo, é um setor que tem capacidade para perfeitamente educar vários filhos no seio da sua família. E começa a olhar com desconfiança para esta mesma medida que o governo impôs de não poder ter mais do que 2 filhos. Ora, olhando agora para estas tendências demográficas, em que pela primeira vez em 70 anos, e 70 anos é muito tempo, a China começa a perder população, há aqui uma outra leitura política deste mesmo fenómeno, até porque a China, exatamente, se quer tornar-se uma verdadeira potência económica, precisa de pessoas. Um dos grandes trunfos é exatamente a questão demográfica. Também porque ao lado tem aquele país que muito provavelmente nos próximos 20, 30 anos passará a ser o país mais populoso do mundo, ultrapassando a China, que é a Índia. E a Índia está, neste momento, num crescimento demográfico absolutamente vertiginoso, fazendo sombra exatamente àquele que era um dos grandes trunfos da economia chinesa, que era a demografia. Para além de ter mais pessoas, o que é que falta à China para se afirmar como potência económica e até potência nuclear de facto, e não como potência económica e potência nuclear em ascensão? Tudo indica que será a grande potência do século XXI. Aliás, nos Estados Unidos houve agora recentemente uma substituição do secretário de Estado da Defesa, Jim Mattis, que foi substituído, e o secretário de Estado interino que o está agora a substituir teve ainda ontem uma reunião com o seu staff do Pentágono, e aquilo que, dos relatos que nós tivemos acesso, soubemos, é que ele virou-se para os generais que estavam na sua frente e disse-lhes: China, China, China. A nossa principal preocupação tem que ser a China. Ou seja, a preocupação dos Estados Unidos já não é apenas a guerra comercial com a China, a preocupação dos Estados Unidos já não é apenas a questão demográfica da China, a preocupação dos Estados Unidos é já também a ameaça militar que a China começa a constituir. E basta olhar para aquela que é a movimentação da China nos mares da China e também as preocupações que os próprios japoneses, que não têm um exército, porque deixaram de poder ter um exército depois da Segunda Guerra Mundial, começam a ter, até porque os Estados Unidos estão a sair com as suas armas nucleares da Península Coreana e a retrair a sua posição militar nessa zona e a permitir que a China, na verdade, tenha ali um controlo absolutamente totalitário. Em cima de tudo isso, temos um plano chamado a Nova Rota da Seda, que implica qualquer coisa como os 600 trilhões de dólares. É um número absolutamente gigantesco, mas é um investimento real que a China já está a fazer um pouco por todo o mundo, exatamente para tentar ter o controle, que é apenas já não económico, mas também, como estamos a perceber, militar. Ricardo, obrigada por ter estado connosco, pelas sugestões que nos trouxeste e pelas reflexões que nos ajudaste a fazer. Resta desejar-lhe uma excelente sexta-feira. Até mais logo.